Eu saúdo a todos na paz do Senhor. Quero deixar um versículo da Palavra de Deus para nossa meditação nesse dia de hoje. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, é o meu refúgio e a minha fortaleza. Neste momento, Senhor, que eu entro na Sua presença, e o Senhor conhece a minha dor, o meu sofrimento, que está no meu coração, Deus. Mas eu sei que o Senhor tem poder, o Senhor é muito maior do que todos esses problemas dos quais eu estou me referindo. E o Senhor conhece muito mais do que eu, Senhor. Eis-me aqui na Sua presença, pedindo ao Senhor que venha solucionar aquilo que eu não posso colocar as minhas mãos para fazer. Eu deixo, meu Pai, diretamente ligado a você. Deus, porque eu sei que o Senhor é Deus poderoso, o Senhor dos céus e da terra. Em o nome de Jesus, alcança, Senhor, todas aquelas famílias, todas aquelas pessoas que estão necessitadas neste dia, nesta noite, Senhor, da Sua presença, do Seu aconchego, da Sua graça, meu Deus, porque eu sei que muitos estão clamando, porque estão, Senhor, passando pelo vale da sombra da morte. E não é diferente conosco, Deus. O Senhor conhece as nossas angústias, a nossa dor, e o Senhor sabe o desejo do nosso coração, Pai. Eu entrego nas Tuas mãos nesta noite, te pedindo a Tua graça, sabendo que o Senhor já operou muito antes que eu te pedisse, o Senhor já estava transmitindo e operando isso em nossas vidas. Em o nome do Senhor Jesus eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Saúdo todos os irmãos na santa paz do Senhor. Hoje vamos continuar o estudo dos 10 mandamentos. Já estamos no quarto, o qual está inserido em Êxodo 20, do 8 ao 11. Então, vamos lá ver qual é esse quarto mandamento. Guardarás o sábado e o santificarás. E como fazemos habitualmente, vamos começar por recordar e repetir os mandamentos estudados
nas 3 semanas anteriores com este quarto. Vamos lá. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás imagens de escultura. Terceiro, não invocarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, guardarás o sábado e o santificarás. Com este quarto mandamento, iremos concluir o primeiro núcleo dos mandamentos. Podemos dividir os 10 mandamentos em 2 grandes núcleos. O primeiro núcleo, englobando os 4 primeiros mandamentos, dizendo respeito ao nosso relacionamento com Deus. Os outros 6 mandamentos correspondem ao segundo núcleo, dizendo respeito ao nosso relacionamento uns com os outros. Irmãos, vamos pegar nas nossas Bíblias e ler os versículos deste quarto mandamento. Êxodo 20, 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que há neles. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Peço aos irmãos que tomem atenção a este mandamento que, apesar de não começar com um não, também é um mandamento de proibição que traz, associado a si, depois da proibição, uma explicação. Vemos que o não estando visível no mandamento, ele está implícito no mesmo, ou seja, não vemos a palavra não escrita, mas sentimos a sua presença de forma tão evidente que é desnecessário escrevê-la. Ela está lá, ainda que oculta. Vamos organizar o estudo deste mandamento em 4 núcleos. No primeiro, podemos considerar uma proibição que, tal como a palavra não estando visível, está inserida no mandamento de forma oculta. No segundo núcleo, iremos ver como o dia consagrado ao Senhor passou do sábado para o domingo. No terceiro núcleo, iremos ver a questão central deste mandamento. No quarto núcleo, vamos ver um episódio da vida de Jesus que nos permite fazermos um teste para nós próprios. Vamos então começar pelo primeiro núcleo. Neste núcleo, podemos considerar a existência, embora de forma oculta, de uma proibição. Irmãos, como começa o mandamento? Reparem que ele começa com a palavra lembra-te. Ele não começa com um não, nem com uma ordem clara. Por exemplo, guarda o sábado. Começa com um lembra-te. Lembra-te do dia de sábado. Que dia é o sábado? É o dia consagrado ao Senhor. O dia em que o Senhor descansou. O que Deus nos está aqui a querer dizer, Ele está a nos mandar lembrar do descanso. Recordemo-nos do descanso. O que Deus nos diz é que o descanso é importante. Temos de descansar. O descanso é tão importante que Deus descansou ao 7º dia. Os irmãos acreditam que Deus descansaria? É claro que não. Deus não se cansa. Então, se Ele não se cansa, o seu descanso ao 7º dia é para nos mostrar a importância desse descanso. Deus está a nos demonstrar que o descanso é fundamental para mantermos o nosso equilíbrio físico e psicológico. Temos de observar um período de descanso. E isso é uma coisa de veras difícil nos tempos atuais. Em especial, o era antes da pandemia. Antes dela, muitos de nós, a grande maioria, o que estava fazendo era precisamente se esquecer de descansar, levando uma vida de correria, desenfreada, que não lhes deixava espaço para o descanso. As sociedades modernas cada vez mais se haviam organizado segundo as suas próprias concepções, e nessas concepções o descanso era deixado para trás, esquecido, em nome de ambições e projetos de ostentação e poder. E nesses projetos e ambições, Deus ficava para segundo, depois terceiro planos e por aí fora. Já ninguém tinha o cuidado de pegar numa Bíblia para estudar o que ele dizia. O que prevalecia, eram as suas concepções pessoais.
por vezes, talvez, alguém, pelo meio da correria desenfreada e projetos inadiáveis, parasse por um milésimo de segundo e dissesse: vamos lá ver o que a Bíblia diz acerca disto. Mas logo poriam a Bíblia de lado e esses milésimos de segundo eram raríssimos. Irmãos, se há alguma coisa de positivo nesta pandemia, sem dúvida que uma delas é o facto de a pandemia ter tido a capacidade de fazer com que muitos dos que não tinham tempo para descansar terem conseguido arranjar esse tempo, terem sido obrigados a recordar-se da necessidade de descansar e serem obrigados a descansar. Viram como o descanso faz falta. O descanso é fundamental, mas ainda mais que hoje haja mais gente recordando a necessidade de descansar, continuamos a encará-lo de forma como nos habituámos ao longo dos séculos, a encará-lo essencialmente fisicamente, não encarando a parte essencial do descanso, que é a espiritual. Temos uma tendência natural para associar o descanso ao lazer, quando são coisas distintas. Lazer significa fazermos coisas que gostamos de fazer nos nossos tempos livres, as quais não podemos realizar quando estamos a trabalhar, como, por exemplo, ver televisão ou jogar qualquer jogo, dar um passeio. Não significa que essas coisas, ou lhes dedicar algum do nosso tempo livre, sejam errado. Agora, o descanso é algo diferente. Na Bíblia, o descanso é fundamental, não por causa do lazer, nem por ficarmos parados fisicamente, mas porque é ele que nos permite crescermos espiritualmente. Na Bíblia, o descanso não é importante porque o é fisicamente, mas porque é através dele que vamos crescer espiritualmente. A sua importância é tão relevante que o descanso surgiu lá bem atrás, logo a quando da criação. Deus descansou ao 7º dia. Aqui temos de observar que o descanso até não é visto negativamente pela humanidade, bem pelo contrário. Afinal, quem é que não gosta de descansar? Por ambição, há quem o goste, mas não o faça, alegando não ter tempo, porque está com a ambição de chegar a outros parâmetros mais altos. Mas isso não significa que mesmo esses não gostem de descansar e depois se sintam totalmente frustrados por o não fazerem. Quem é que não fica feliz perante o descanso? O problema não é quando se descansa. Depois de uma noite mal dormida, no dia seguinte é que vêm os problemas. Andamos como zumbis, uns mortos-vivos, ficamos irritados e estressados. Quase todos nós, se não todos, gostamos do descanso. Ele traz-nos paz, serenidade. Só que aí acaba surgindo outro problema. Deus, ao descansar ao 7º dia, assumiu o papel do inventor, o criador, o fabricante do descanso. Efetivamente, foi Deus quem criou o descanso, aliás, como todas as outras coisas. O problema é que nós queremos o descanso, mas não queremos ouvir Deus. Não queremos ouvir as suas explicações. Não queremos consultar o manual de instruções acerca do descanso dado pelo seu fabricante, Deus. Achamos que podemos utilizá-lo segundo as nossas concepções. Quando nós compramos, por exemplo, uma televisão, não deixamos de consultar o manual de instruções dado pelo fabricante. Mas aqui somos arrogantes, estamos nas tintas para o manual de instruções, para a Bíblia, acerca do descanso e outras coisas fabricadas, criadas por Deus. E é aí que surgem os problemas. Irmãos, deixem-me recordar aqui o que estudámos há 2 semanas atrasadas. Aquilo que dissemos da idolatria é tudo aquilo que nós colocamos à frente de Deus, quando as coisas criadas se tornam mais importantes para nós que o Criador, mesmo que sejam coisas boas. O problema, neste caso, é quando começamos a viver para o descanso e deixamos de olhar para ele como aquilo para que ele foi criado por Deus. É quando deixamos de olhar para o manual de instruções para que foi criado o descanso. Porque é que Deus criou o descanso? Para nos aproximar do Criador, para ficarmos mais próximos de Deus. Os irmãos serão capazes de pensar, dizer outra coisa para a qual o descanso foi criado? Pensem um pouco. E nós?
Para que é que nós fomos criados? Nós fomos feitos para trabalhar. O trabalho dignifica e é santo. E o trabalho nos santifica. E é também aí que o descanso assume papel fundamental. É o descanso que nos conduz ao trabalho. Como assim? Os irmãos estão a achar confuso. Reparem bem, quem é que é bom de matemática? É só fazerem as contas. Quantos dias trabalhou Deus até concluir a obra da criação? Nos versículos que estudamos hoje, vejamos Êxodo 28. 6 dias trabalharás. E versículo seguinte, mas o sétimo é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra. Então, quantos dias para nós trabalharmos? 6. E reservados ao descanso? 1. É fácil fazer a conta. Esse dia de descanso é para recuperarmos forças para retomarmos o trabalho. O descanso leva ao trabalho. Só que nós costumamos olhar para o descanso ao contrário, invertendo a questão. E só a invertemos porque não ligamos a mínima para o manual de instruções. Passamos a semana inteira a trabalhar, sonhando com o dia de descanso, o dia da folga. Mas conseguimos passar a vida inteira a trabalhar e a sonhar com a reforma, a aposentadoria para os brasileiros. Ai, nunca mais chega a idade de me reformar, aposentar, a idade para poder deixar de trabalhar. Estou tão cansado. Esse é o grande erro de não se olhar para o manual de instruções. Nós olhamos para o trabalho como algo que nos leva ao descanso, quando é precisamente o contrário. O descanso é que nos leva ao trabalho. Veja o que o apóstolo Paulo colocou no manual de instruções. Diz lá em 2 Tessalonicenses do 3, 10 ao 12. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandámos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porque ouvimos que alguns de entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Aliás, meus irmãos, deixem-me aqui fazer um reparo que talvez vocês se não tenham ainda percebido. Quem é que aqui não deseja habitar com Deus na Nova Jerusalém? Quem é que não quer a salvação? Todos querem. E os irmãos, o que é que pensam sobre a Nova Jerusalém? O paraíso? É claro que vai ser maravilhoso para aqueles que o alcançarem. Mas sobre este tema, o que é que pensam? Muitos estão a pensar assim. Quando chegar o dia, vou descansar de tudo o que passei aqui na terra, ficar o tempo todo sem fazer nada. Meus caros irmãos, se pensam que a salvação, o paraíso, vai ser um grande resort de luxo, de férias, de ociosidade, irmãos, se desenganem. O paraíso será, sim, luxuoso, em extremo maravilhoso, tudo de bom. Mas não iremos ficar na ociosidade. O que é que nós vamos fazer? Por exemplo, vamos louvar. Louvar é trabalhar. Aliás, muitos pensam que o trabalho foi um castigo dado por Deus a Adão e Eva pela sua traição e pelo pecado. Estão totalmente enganados. O que foi consequência do pecado foi a dureza do trabalho que se tornou muito mais pesado por causa do peso que o pecado trazia consigo. Antes do pecado, Adão e Eva já tinham de trabalhar. Só que era um trabalho leve, fácil de executar, sem esforço quase nenhum, ou seja, um mínimo. Qual era o trabalho de Adão e Eva no paraíso? Eles tinham de cuidar do jardim do Éden. Do mesmo modo, os salvos em Cristo Jesus também terão de cuidar da Nova Jerusalém, onde habitarão com o Deus Pai. Não pensem que vão para lá para viver na ociosidade e sem fazer nada. É que o trabalho nos liberta. Ele nos liberta porque é Ele que nos aproxima de Deus e nos confere mais autenticidade à nossa criação, à imagem e semelhança de Deus.
Deus criou o mundo em 6 dias e descansou ao 7º. Da mesma forma, nós também trabalhamos durante 6 dias e descansamos no 7º. Irmãos, quando nós não trabalhamos, perdemos parte importante da nossa autenticidade. Quando não trabalhamos, estamos a abdicar de uma das condições para que Deus nos criou e, consequentemente, estamos nos afastando de Deus. E se os irmãos repararem bem, observarem com atenção, quem não trabalha não consegue ser feliz, não consegue manter o controle emocional. É por isso que o descanso foi criado por Deus para servir o trabalho. Observemos 5 princípios pelos quais os judeus observavam o sábado e faziam de uma forma diferente de todos os outros povos. Enquanto os outros se baseavam na observação dos ciclos, da movimentação dos astros, como a lua, por exemplo, os judeus contavam os dias. O primeiro princípio deles servia para observarem o padrão com que foi concretizada a criação. Dessa forma, eles procuravam seguir esse mesmo padrão. E podemos tomar aqui como exemplo os criadores da atualidade, sejam eles pintores, músicos, escritores ou outros. Se não observarem um período de descanso, não vão conseguir manter a qualidade das suas criações. O segundo princípio servia para celebrarem a libertação, a sua saída do Egito. Podemos ver isso em Deuteronômio 5:15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. O terceiro princípio servia para santificarem o sábado como um período de descanso para todas as criaturas criadas pelo Senhor. O quarto princípio significava celebrarem a aliança entre os judeus e Deus. Ao separarem um dia para descansar e dedicarem ao Senhor, eles recordavam que os próprios tinham sido separados por Deus. O quinto princípio era reservarem o sábado para meditarem, louvar ao Senhor, estudarem as Escrituras e o Evangelho. Vamos agora entrar no segundo núcleo do estudo deste quarto mandamento. Como o sábado passou para o domingo, como o dia consagrado ao Senhor. Uma das razões prende-se com o facto de ter sido no domingo que Jesus ressuscitou após a sua crucificação, e acrescento que também foi num domingo que Jesus, depois de ressuscitado, apareceu aos seus apóstolos, pelo menos em 2 ocasiões. Aos seus discípulos foram aparições ocorridas a um domingo. A própria Bíblia refere o domingo como o dia consagrado ao Senhor em 1 Coríntios 16:2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Outra razão fundamental para o dia consagrado ao Senhor ter passado a ser o domingo tem a ver com o facto de o domingo nos oferecer aquilo que o sábado não nos pode dar. O sábado dá-nos a criação, mas é o domingo quem nos dá a salvação. Os dois estão interligados. Deus, pela criação, deu-nos a terra entregue a Adão e Eva. Mas Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, nos reabilitou, redimiu e nos ofereceu a salvação. E dá-nos a salvação sem deixar de nos dar a criação, pois uma, sem a outra, não seria possível. Não era possível obtermos a salvação se não tivéssemos obtido a criação. Irmãos, o que se passa com o domingo é o mesmo que se passa em relação à circuncisão a que estávamos obrigados e que depois de Jesus Cristo nos ter libertado, não mais somos obrigados a cumprir. Este é um tema que ainda é alvo de muitas discussões e vemos que os judeus o tratam de forma diferente porque eles não reconhecem em Jesus o Messias anunciado nas Escrituras. Eles ainda esperam a primeira vinda de Jesus. Quando estudamos as Escrituras, em muitas questões, nos deparamos com situações em que, pelo menos eu, humildemente confesso que não tenho a certeza absoluta das minhas conclusões e sempre tenho cuidado, nesses casos, de frisar que essa
ou aquela é a minha interpretação pessoal. Aquilo que eu penso do que estudei. A conclusão a que eu cheguei. Mas aqui, neste caso, não é isso que se passa. Se há coisa que eu tenho a certeza é que Jesus veio, permitiu que o seu sangue fosse derramado para nos oferecer a salvação. Isso é totalmente claro e tudo o que está contido nas Escrituras, na Bíblia, nos comprova essa realidade. Agora já vou entrar no campo das minhas conclusões. Irmãos, a Bíblia é claramente e totalmente atual. Contudo, não podemos deixar de pensar que o nosso mundo em que hoje vivemos é muito diferente, quer socialmente, quer estruturalmente, economicamente e em seus hábitos culturais, muito diferente do que aquele que era há 2000 anos atrás. Temos de fazer algumas adaptações. E já vimos que Êxodo 28 começa com lembrai-vos de reservar um tempo para o descanso e consagrar a Deus. Hoje não é diferente. Constatamos a existência de várias profissões em que é necessário trabalhar ao domingo. Os transportes não param no domingo. Os hospitais não deixam de atender quem necessita de socorro. Nestes casos especiais e justificadamente, não vejo qualquer impedimento para observar o dia de folga, seja segunda, terça ou outro dia, como o dia de descanso consagrado a Deus. Nem vejo que possa ser considerado desrespeito por este mandamento o facto de se trabalhar no domingo. Necessitamos é de reservar um dia para o descanso que seja reservado também para adorar ao Senhor. Para terminar este núcleo do nosso estudo, os irmãos devem fixar esta ideia. Ao celebrarmos o domingo do Senhor, não estamos a abolir o sábado do Senhor, porque o estamos a celebrar o dia do dono do sábado. E quem é o dono do sábado? Jesus Cristo. Vamos abordar muito rapidamente o terceiro núcleo do nosso estudo, o qual anda em torno da questão central do nosso mandamento que estudamos hoje. E qual é ela? É Jesus. É Jesus Cristo, como acabámos de ver. Jesus é o dono do sábado. Nós celebramos o domingo do Senhor porque o dono do sábado, que é Jesus, nos libertou e ressuscitou no domingo. E vamos prová-lo já a seguir. Este terceiro núcleo leva-nos ao quarto, onde iremos procurar na Bíblia um episódio da vida de Jesus que possa servir de teste e provar o que acabamos de dizer. E vamos ver Marcos 2, 23 a 28. E sucedeu passar ele num dia de sábado pelas searas, e os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe perguntaram: Olha, por que estão fazendo no sábado o que não é lícito? Respondeu-lhes ele: Acaso nunca leste o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, e dele também aos companheiros. E prosseguiu: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Pelo que o Filho do Homem, até do sábado, é o Senhor. Esta passagem mostra o que dissemos lá atrás. Jesus é o dono do sábado. O que Jesus faz aqui é simplificar o sábado e a lei. O que Jesus nos diz é que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Quando os fariseus criticam e chamam a atenção para o facto de os seus discípulos não estarem a cumprir a lei, Jesus desmistifica e relembra que Davi, quando foi necessário fazê-lo para saciar a fome, também violou a lei. Aqui, meus irmãos, eu entendo que Jesus está a legitimar aquilo que disse lá atrás. Está a legitimar
que todos aqueles que se veem obrigados a trabalhar no domingo possam transferir o dia dedicado ao descanso e a louvar ao Senhor Deus para o dia da sua folga. Seria aceitável que, por exemplo, um médico não socorresse um doente porque não pode trabalhar no domingo? Ele iria deixar morrer o doente só para não trabalhar no domingo? Claro que não, isso seria ridículo. Ou então teríamos de proibir que se adoecesse aos domingos e que nenhum bebê poderia nascer num dia de domingo. O que Jesus, o dono do sábado e o dono do domingo, nos diz é que precisamos louvar ao Senhor num dia de descanso particularmente dedicado a Ele. Aliás, se os irmãos tiverem a oportunidade de estudar o livro de Marcos, em todo ele irão encontrar Jesus em constante oposição aos fariseus, entrando em choque com eles e as perguntas que eles lhe fazem. E como responde Jesus? Jesus responde-se dando a si próprio. É isso que deixa os fariseus loucos. Eles julgam-se os maiores cumpridores da lei e consideram-se acima de todos, mas não conseguem entender, perceber aquele Jesus maravilhoso que se doa a si próprio. Aqui, para concluirmos, vamos ver mais uma razão pela qual temos de guardar os dias do Senhor, porque ao não o fazer, nos estamos a tornar arrogantes. Como é que o facto de não descansarmos pode significar arrogância? É simples. Se Deus, que é perfeito, descansou, como é que nós, tão imperfeitos, poderemos dispensar o descanso? Mas todos nós conhecemos alguém que diz: eu não decido descansar, eu aguento. No fundo, irmãos, é como se esses estivessem a dizer: eu aguento. O que é isso do descanso? Isso é lá para Deus, que é fraquinho. Não para mim, que sou forte. Agora, vejam bem, meus irmãos, o tamanho da arrogância. Vamos ainda ver um último motivo para observarmos o dia do Senhor. Quem é o dono disto tudo? É Deus. O dono do mundo é Deus. E se Deus nos diz para pararmos um dia, descansarmos e nos voltarmos para Ele, tem uma outra razão para o fazer. É porque nesse dia em que paramos de trabalhar, quem vai trabalhar é Deus. É Deus que vai trabalhar e vai trabalhar em nós, nos moldando e nos tornando melhores criaturas. Mas Deus só pode trabalhar em nós se nós reservarmos um dia para Ele. A paz do Senhor para todos.